Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios, podcast onde a gente conversa com vários empresários e empresárias daqui de Natal de sucesso. Nesse episódio, você vai ver muita coisa sobre os primeiros meses e a infância do seu filho, da sua filha. E hoje eu estou aqui com ele, Roberto Maia. Roberto, seja bem-vindo. Fala quem que é você em 30 segundos. Bom, eu sou o Bebeto, sou médico, pediatra e neonatologista. Sou pai de 2 filhos maravilhosos, que são Luiz e José. Sou marido da Ana Flávia. E tenho uma vontade muito grande de empreender na minha área, na área da saúde. E acho que é isso. Show de bola, seja bem-vindo. Roda a vinheta. Então, Bebeto, como é que foi o seu início aí na jornada da medicina, até se tornar pediatra? Conta um pouquinho. Show, vamos lá. Bom, de forma resumida, né? Porque se for contar a história toda aqui, dá um livro, um filme inteiro, né? Mas assim, o primeiro passo, né, a graduação de medicina, eu levei alguns anos para poder passar no vestibular. Teve essa jornada aí, dessa dificuldade e tal, que não é fácil, é um curso concorrido, muito difícil para entrar. E quando eu passei no vestibular, eu passei na Universidade Federal de Alagoas. Então, também tive Você era daqui? Sou daqui, de daqui, Natal. Né? Na verdade, eu sou de Fortaleza, mas vivi a vida inteira aqui em Natal, então já me considero potiguar. Uhum. E aí, já adicionalmente, a questão de entrar na faculdade, né, que já é um passo diferente de quando você vem da escola, do colégio, teve também a questão de morar em uma cidade distante, em uma cidade diferente. Eu não tinha família lá, então, para mim foi uma experiência que também me enriqueceu pessoalmente, porque eu tive que amadurecer e rápido. De uma hora para outra. Exatamente. Porque o que acontece? Mesmo meus pais me ajudando financeiramente, eles não estavam lá fisicamente para me ajudar. Então, assim, eu tinha que pagar as contas, tinha que lembrar do dia de pagar as contas direitinho, tinha que ter essa responsabilidade de fazer compra. E fora tudo isso, tinha que estudar para uma faculdade, que é extremamente difícil, né? Uhum. Porque a gente tem aula de manhã e de tarde, muita prova e tal. Então, foi bem complicado, mas foi uma experiência enriquecedora para mim. Aí, quando voltei para Natal, eu queria muito ter feito a residência aqui, porque eu já tinha morado 6 anos fora, então queria voltar a ficar perto da minha família. E aí aconteceu que o destino não quis que isso acontecesse. E aí eu passei para a residência médica só em São Paulo, mas de novo foi outra grande experiência enriquecedora. Na época eu tinha acabado de conhecer a minha esposa, um pouquinho antes de sair o resultado da prova, e a gente noivou quando eu me mudei. Eu morei 1 ano em São Paulo sozinho, e depois a gente se casou e Flavinha morou o restante dos anos comigo lá, né? A gente passou 4 anos lá juntos e eu passei 5 anos em São Paulo. Eu fiz residência de pediatria no Hospital Infantil Cândido Fontoura, que é um hospital referência na Zona Leste de São Paulo. Atende toda a população ali da região, do Brás, da Moca, do Tatuapé. E depois eu quis me especializar e aí eu fiz uma subespecialização dentro da pediatria, que é neonatologia. O neonatologista, ele aborda principalmente a parte do recém-nascido e principalmente o recém-nascido que precisa de alguma intervenção, vai para a UTI. A gente trabalha na UTI neonatal. Quer dizer, então, que dentro do recém-nascido ainda tem assim, dentro da criança, da pediatria, ainda tem uma subespecialização para o recém-nascido. Que é mais ou menos que período, assim? Normalmente até 28 dias de vida, a gente considera período neonatal. É muito crítico esse período, assim, de... Sim, porque, assim, qualquer doença até 2 meses de idade, normalmente vai necessitar de alguma internação dentro do ambiente de UTI.
Então, é um período que a gente considera como crítico. Hoje, a neonatologia, eu considero ela como uma especialidade extremamente nova, extremamente jovem. Até foi uma das coisas que me encantou dentro dela. Porque, só para você ter noção, por volta da década de 70, isso começou exatamente porque o filho do Kennedy, do John Kennedy, né, aquele JFK, que foi assassinado, ele teve um filho prematuro, que nasceu mais ou menos com 1 quilo, que hoje pra gente 1 quilo, 1,5 quilo, assim, já é um prematuro que é super viável, né? Mas na época o filho dele morreu por falta de condição médica, né? E ele era o filho do presidente. E aí, depois disso, houve muito investimento na área de neonatologia e desde então a neonatologia tem cada vez mais feito avanços. Então vocês atuam assim também em prematuro. Isso. Aí, principalmente, a área da gente é principalmente para prematuros. Entendi. E aí, por exemplo, no último congresso que eu tive em São Paulo, o ano passado, veio um pessoal dos Estados Unidos falar sobre viabilidade. Viabilidade, só para você entender, é quando a gente fala que o bebê ele nasceu e não tem nenhum risco de complicação. Ou seja, ele evolui sem nenhuma complicação e sai da UTI. Aqui no Brasil, a gente fala em viabilidade a partir de 26 semanas. A gestação completa dura 40 semanas. 40. Então, 26 é mais ou menos a metade, só para você entender. Lá nos Estados Unidos, eles já estão falando em viabilidade a partir de 22 semanas. 22. Que é 5 meses. Mais ou menos 5 meses e meio. Isso. Então, assim, cada vez mais estão dando passos e passos para tentar dar uma assistência melhor para os bebês prematuros, para que justamente eles saiam sem nenhuma sequela, entendeu? E, bom, eu me encantei então por essa especialidade e aí fiz prova de novo, a gente faz outra prova, fiz outra prova e fui para o Hospital das Clínicas de São Paulo. O HC da USP é o maior complexo hospitalar da América Latina. Ele conta com 7 institutos, tem todos os tipos de especialidades médicas lá dentro. E também foi outra experiência para mim enriquecedora trabalhar com pessoas que são autoras de livros. Então, assim... Porque muita referência ali na medicina está ali dentro, né? E, assim, a gente divide a atenção dentro da medicina em atenção primária, secundária e terciária. O HC ele é nível terciário de atenção. Então, aqueles problemas mais complexos, eles acabam indo para o HC. Então, eu costumo brincar assim, que as doenças raras não eram raras para a gente lá dentro. Porque, por exemplo, enquanto algumas pessoas podem levar uma vida inteira para ver determinada doença, eu vi 3 casos em um mês. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso acaba enriquecendo a sua experiência profissional. Porque você viu muitas doenças que você levaria toda a vida para ver... Para ver um caso. Em pouco tempo, entendeu? Então, em 2 anos de residência minha do HC... eu vi talvez 10, 15 anos de profissão médica, de experiência. Né? Só para ter mais ou menos uma noção. Você isso me conforta, viu? Porque não sei se... assim, meu sonho é ser pai. E em breve vai acontecer. E eu já estou aqui com um pediatra super especializado, né? Então, graças a Deus. Mas, brincadeira à parte, falando sério, uma coisa assim que às vezes me tira um pouquinho... Não tira o sono, mas eu fico pensando, né? É tipo assim, no mundo que existe... Porque eu tô fazendo papel aqui de quem não é médico e não entende, né? Sim. E às vezes uma coisa que eu vejo, você vê algum vídeo, algum caso de uma doença muito rara e que, tipo assim, é uma coisa tão impossível de acontecer que as pessoas nem sabem. Isso. Né? E aí, dentro desses casos, assim, como é o impacto... Eu digo assim, até falando já mais os pais, de saber que é uma doença rara, como é que acontece isso? Você diz assim, como a gente comunica com os pais? Eu digo assim, como é que é o impacto neles? Essa parte da comunicação. Entendi. Porque a pessoa, sei lá, uma febre, uma gripe. Sim, mas quando chega uma coisa muito rara, assim. Pois é, mas assim, para você ter noção, a gente na medicina, até
para dar uma notícia, foi feito um estudo, foi feito um trabalho da melhor forma que você pode fazer para comunicar uma má notícia, né? Principalmente para um pai e uma mãe, né? Isso. E aí foi desenhado um protocolo, que tudo na medicina a gente fala é protocolo, né? O protocolo é fazer o quê? Isso e aquilo, né? E aí o protocolo é chamado protocolo Spikes, que é um anagrama de vários procedimentos que você tem que fazer para poder comunicar a má notícia. E uma má notícia, ela pode ser uma doença rara, uma doença sem cura, uma doença crônica. Então, assim, você chegar para um pai e dizer que o filho tem uma diabetes tipo 1, que ele vai ter que tomar insulina o resto da vida, isso já é uma notícia duro, né? Duro, entendeu? Independente do que for, a gente tem uma maneira que a gente procede. Então, normalmente, a gente inicia sempre a conversa tentando entender o que o pai entende até aquele momento. Então, o que você tem de informação até esse momento? Porque ali eu já entendo mais ou menos o que ele formou na cabeça dele em relação a aquilo, né? Ao mesmo tempo, eu tenho noção do nível de instrução dele, então da forma que ele vai utilizar as palavras para explicar, e aí eu sei mais ou menos o que eu posso falar para ele. Ou seja, qual vai ser o nível de compreensão dele. Até as palavras técnicas é difícil, né? De Isso. passar. E aí a notícia final, o desfecho final, por exemplo, se for morte, o desfecho final é a última coisa que você vai falar. Então vai meio que tipo contando uma história. Isso. Você vai falando todos os fatos, vai narrando todos os fatos para a pessoa entender o que aconteceu até chegar no resultado final. Então, existe uma maneira de você comunicar para que a pessoa não entre em choque. Isso foi feito exatamente porque, muitos médicos simplesmente sentavam e falavam assim, o senhor tem um câncer e seu câncer não tem cura, o senhor provavelmente tem 6 meses de vida. Ave Maria. E aí, tipo assim, você solta uma bomba na mão da pessoa, a pessoa às vezes nem assimila direito o que está acontecendo, né? Então, por conta disso, foram estudando e foram entendendo que existem maneiras de você conversar, de você explicar as coisas para a família. Na minha área, eu imagino assim que a gente precisa ter uma sensibilidade até extra, porque você está falando com pessoas em relação aos filhos dela. Então, assim, é claro que a gente não quer aqui dizer que um paciente idoso merece morrer. Sim. Mas como a gente diz, é antifisiológico o pai enterrar o filho. Né? Então é muito mais crítico quando a gente tem que conversar com um pai ou com uma mãe a respeito de algo. Do que com um filho já de um idoso, né? Isso. Que já é uma coisa mais esperada, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, assim, normalmente eu costumo dizer, né? O pediatra ele tem que ter um nível de sensibilidade um pouquinho maior. Entendi. Para lidar com esse tipo de comunicação. Você falou que assim, o risco maior é ali até 2 meses de vida. Isso. Em relação hoje em dia, você falou dos avanços da tecnologia e tudo. Quando o bebê ele nasce prematuro, o nível de risco de morte mesmo, assim, é muito maior do que um bebê que nasce 9 meses? Sem dúvida. Sem dúvida, porque só para você ter uma noção, por exemplo, o pulmão, ele começa a se formar por volta de 20 semanas. Por isso que muita gente fala assim, que quando o bebê nasce e ele precisa ser entubado, ele vai para o aparelho de respirador, um respirador mecânico, quando ele tem mais de 20 semanas, ele já tem um protótipo ali de pulmão. Né? Quando ele tem menos, não dá nem para você ventilar ele no aparelho. Né? E esse processo ele se completa lá por volta das 34 semanas. Então, entre 20 e 34, a maioria dos bebês vai precisar de algum suporte de respirador 34 dentro de um já UTI. É praticamente os 9 meses, né? 34 dá acho que 8. 8. Bem 7 e 8. Entendi. Entendeu? Então, assim, o bebê prematuro ele vai precisar de alguma intervenção de UTI. E tem o prematuro que a gente chama de tardio, que é de 35 e 36 semanas. Esse, às vezes, é um que as pessoas falam assim, mas não foi tão prematuro. Mas tem estudo hoje mostrando que eles têm um risco maior quando pegam alguma pneumonia nesses primeiros anos de vida.
porque a taxa de morte deles é muito maior do que quando comparativo nos bebês de termo, que é quem nasce com mais de 37 semanas. Então, por causa de 2 semanas ali, é essencial ainda o desenvolvimento. Exatamente. Aí é o que a gente fala. É um bebê que vai precisar realmente de uma atenção maior, de um cuidado maior, de ficar de olho, principalmente ali nos primeiros anos de vida. E esses bebês, eles necessariamente têm que ficar no hospital até completar as 36, 37 semanas? Depende. Assim, a gente sempre... Isso é uma pergunta que os pais costumam fazer. Quando é que vai ser a alta, né? Às vezes o menino acabou de entrar na UTI, quando é que vai ser a alta? Aí eu digo, olha, isso depende muito de cada criança, né? Quando a criança estiver bem, a gente vai liberar para casa. Isso pode ser com 36, pode ser com 37, às vezes com 40. Então, depende de cada caso. Cada caso é individualizado, é particular. E a questão de... É bom que eu estou tirando várias dúvidas que eu já tinha mesmo. A questão, assim, tem alguma diferença, já falando maiorzinho, a criança que nasceu prematura em relação à saúde, a criança que nasceu, como é que chama? A termo? A termo. A termo? Assim, para a vida, isso tem alguma diferença na saúde? Boa, essa é uma pergunta excelente e sim, tem uma diferença muito grande. Hoje, cada vez mais, o pessoal que estuda isso tem estudado para saber porque o que acontece. Muitas vezes, quem é neonatologista trabalha só dentro do ambiente de UTI e não trabalha no consultório, não faz segmento, que a gente chama, o segmento é acompanhar a criança até ela virar um adolescente e adulto, né? Então, assim, lá onde eu fiz residência, lá no HC, tinha uma chefe minha que fazia isso. Então, às vezes a gente até brincava. Professora, esse menino, tipo assim, já tem 21 anos, né? Vamos dar alta do ambulatório. Não, meu filho, calma que a gente tem que acompanhar ele porque eu tô fazendo um estudo, um trabalho. Tá certo. E aí o que começaram a ver? Que esses prematuros alguns têm um risco maior para desenvolver síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Diabetes, hipertensão e obesidade. Porque esse combo, obesidade, diabetes e hipertensão, hoje o pessoal envolve e chama síndrome metabólica. Certo. Porque é como se tudo tivesse casado, tudo tivesse junto, entendeu? Então, o paciente que é obeso, ele normalmente é mais propenso a desenvolver diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Então, tá tudo junto, você tá entendendo? Tá tudo entrelaçado. E aí, o que acontece? Viram que os prematuros, quando a gente força demais para ele ganhar peso muito rápido, é como se o corpo dele entendesse o quê? Que precisa crescer, que precisa ganhar muito peso. E isso reflete na vida todinha? Isso reflete na vida todinha. Então ele acaba se tornando um futuro obeso, diabético, hipertenso, por quê? Por coisas que eu fiz com ele lá quando ele era recém-nascido. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Exatamente. Por isso que assim, como eu falei para você, como tem muito médico que trabalha só dentro do ambiente de UTI e não vê o segmento, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer com aquele recém-nascido, com aquele bebê. E aí por isso que é importante ter essas pessoas que estudam isso para elas dizerem, isso aqui que você está fazendo, é melhor não fazer tal coisa. Então, por exemplo, quando eu entrei na residência, o pessoal tinha ideia de que era muito importante dar muita proteína para esses bebês. Só que aí depois foram vendo que não, muita proteína também facilita o desenvolvimento de síndrome metabólica. Então existe uma faixa de proteína que a gente pode dar para esses bebês. Tudo isso baseado em estatística, digamos Trabalho, assim. Trabalho, o que a gente chama. Trabalho é ensaio clínico, comparativo, fazer isso, fazer aquilo, e vai comparando e vendo os resultados. Né? Entendi. E antes da gente entrar um pouco já nessa parte, quase que a gente está fazendo uma cronologia aqui, né? Do bebê. Antes da gente entrar na parte já do meu primeiro doutor e tudo, queria fazer mais uma pergunta sobre prematuro. Certo. Existe algo durante a gravidez ou algo genético que faça com que um bebê nasça prematuro? Tipo assim, qual que é a causa disso? Pronto, boa pergunta também. Existem fatores que predispõem à prematuridade, tanto da mãe, né, do ponto de vista materno, e existem fatores do bebê. Então, tem bebê
que normalmente vai nascer prematuro por alguma anomalia genética, por alguma coisa do próprio bebê. E existem fatores da mãe que também propiciam o bebê nascer de forma prematura. Normalmente a gente sempre enfoca muito nos fatores maternos, por quê? Porque a grande maioria deles são fatores controláveis. Então, por exemplo, a pré-eclâmpsia, que é uma doença que é como se fosse uma hipertensão gestacional, certo? E aí existem alguns fatores que, se a mãe não controla a pressão, essa hipertensão, essa pré-eclâmpsia, ela acaba evoluindo para um parto prematuro. Diabetes gestacional, do mesmo jeito. Se a mãe não controla a glicose, se ela desenvolve diabetes gestacional e não controla direito a glicose, provavelmente o parto será prematuro. Então, só para você ter ideia, dia 17 de novembro, a gente comemora o dia do prematuro. Tem o Novembro Azul, né, que o pessoal fala que é do câncer de próstata, Sim. O pessoal lembra do câncer masculino. Mas aí, na pediatria, a gente tem o Novembro Roxo, que é para lembrar do dia do prematuro, desse dia 17 de novembro. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma estatística que, em comparativo com o mundo, é uma estatística ruim. A gente tem normalmente 13% a 15% dos partos prematuros, enquanto que o mundo todo tem em torno de 10%. Caramba! E isso tudo por quê? Por doenças que são evitáveis. Então, pré-natal que não é feito de forma adequada, são partos que são prematuros e que seriam evitáveis se fosse feito um pré-natal de qualidade, um pré-natal adequado. Né? Então, a gente tem essa estatística aí ruim por conta disso. Pode ter alguns fatores, às vezes, relacionados também à criança, mas, em geral, a gente sempre enfoca no que é evitável. Né? Sempre é algo em relação à gravidez ali. Isso. Entendi. Bom saber que tem como evitar. Sim, né? tem alguns que dá para evitar. E aí, a gente conversando aqui, eu lembrei de quando eu era pequeno, tinha um pediatra, talvez você saiba o nome, eu acho que era... Não sei se é Ney? Dr. Ney. Dr. Ney. Uhum. Ele foi meu pediatra quando eu era pequeno. Aí eu lembro minha mãe perguntando assim, uma coisa que você falou, né? Até quando ele fica com o pediatra? Aí ele olhou para mim, aí disse, até ele se casar. Aí, assim, pior que eu... Faz muito tempo que eu não vejo ele, né? Uhum. Mas assim, então, é uma pergunta que eu fiquei na curiosidade. Você acompanha e acho bacana que você, já entrando um pouquinho, né, no meu primeiro doutor e tudo, certo. Eu quero falar assim de duas visões. A visão da criança, digamos, e a visão dos pais. Qual é o momento em que inicia o contato com o pediatra, se é já a partir do nascimento, e até onde ele dura? Pronto, boa pergunta também. A gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que seja feita uma consulta pré-natal. Ou seja, a mãe ainda grávida, ainda gestante, no final da gestação dela, ali com 7, 8 meses, o ideal é que ela procure o pediatra e faça essa consulta pré-natal com o pediatra. Aí tem muita gente que vai pensar assim, nossa, mas a criança nem nasceu, o que a mãe vai conversar com o pediatra, né? Então, ela vai entender, normalmente esse momento, essa consulta, ela é indicada para ela entender o momento do parto, o momento do nascimento, para o pediatra explicar a importância do aleitamento materno e explicar algumas orientações em relação a como vai ser o aleitamento materno, até porque tem já vários trabalhos mostrando que a mãe que é orientada, ela tem mais chance de ter um aleitamento de sucesso, de conseguir amamentar, do que a mãe que não é orientada. Então, essa orientação do pediatra é super importante. Influencia diretamente. E aí ela também vai entender como vai ser o momento do nascimento, os primeiros dias dentro do hospital, dentro da maternidade, e os problemas que eventualmente podem acontecer ali no primeiro momento. E também serve para ela para ter uma conversa com o pediatra e criar um vínculo com o pediatra. Ou seja, ela vai entender se aquela pessoa ela teve empatia com ela, ou seja, vou ficar realmente com esse pediatra, ou não acho que não, vou tentar fazer uma consulta pré-natal com outro, porque a gente entende que, assim, as pessoas são diferentes. Sim. Então, às vezes, você pode se conectar comigo e não se conectar com outro, ou vice-versa. Então, assim,
essa consulta de pré-natal é justamente importante também para a mãe para isso, né? Para ela se conectar, iniciar esse relacionamento. Vínculo. Isso. E aí, qual o momento assim que... E aí dentro... Eu vou jogar outra pergunta depois, que eu já estou super curioso aqui. Mas até que momento que se é recomendado se manter com pediatra e não com, acho que outras especialidades? Olha, eu fui pro pediatra até os 18 anos. Até os 18. Mas, assim, existe uma justificativa por trás, né? A minha pediatra, doutora Fátima, ela cuidou de mim desde de criança. Então, assim, na minha visão, eu já tinha 17, 18 anos, minha mãe falava assim, não, vá para médico de adulto. Eu disse, mas doutora Fátima sabe o meu histórico. Sabe a história toda. Me conhece. Então, assim, era como se eu dissesse assim, se eu for para outro, ele não vai saber de nada do meu pai. Vou ter que contar toda a história né? E ela não, eu chegava lá, ela me examinava, ela já sabia o que vai resolver, tal e tal medicação. Então, assim, eu tinha uma conexão muito forte com ela. E confesso que foi muito difícil para mim não ir mais pro pediatra, porque realmente chega uma idade que você fala, não dá mais pra ir, né? Realmente, maior de idade. Mas, assim, em geral, alguns hospitais, eles atendem até os 14, 15 anos. E lá onde eu fiz pediatria, no Cândido, a gente atendia até 18 anos. E depois a gente encaminhava para especialistas adultos, né? Agora, esse negócio do vínculo é tão forte que, por exemplo, os neuropediatras lá, às vezes cuidavam de gente com mais de 20 anos, porque a mãe falava, não, eu fico receosa de ir para outro médico porque, né, você já conhece todo o histórico. Então, a gente até para fazer essa migração do especialista pediátrico para o especialista adulto, era feito um processo. Não, vai para uma consulta, vem com uma consulta para mim e tal, e vai, entendeu? Vai fazendo meio que essa transição. É um laço de muitos anos, né? Exatamente. Então, assim, tinha criança com epilepsia que tratava desde os 2, 3 anos com a neuropediatra, e aí, de repente, vai para o adulto, né? Então, a mãe ficava, não, ele não conhece já tem a história. Já tem a parte da confiança, né? Isso. Por mais que o outro profissional seja tão competente quanto, tem a questão do vínculo. Exatamente. Bebeto, e em relação assim, vamos lá, eu gosto muito de me colocar no lugar dessa conversa aqui, porque vai ser algo que vai acontecer. Certo. Quando que a gente vai para o pediatra? É só quando tem... Então assim, vamos lá, fez o pré-natal, o bebê nasceu, e aí tem uma periodicidade, tipo uma vez por mês, ou é quando tem alguma doença? Como que funciona isso? Você está fazendo só as perguntas boas. Ainda bem, né? Porque, veja só, isso é algo que, assim, tem muitos pais que imaginam assim, eu levo para o pediatra e ele faz só pesar, medir, examina lá, diz que está tudo bem e acabou, né? Então, assim, para muitas pessoas é como se a consulta se resumisse a isso. Só que, na verdade, assim, existem muitas informações que a gente pergunta para os pais a respeito da alimentação, do sono, da higiene. Então, a vacinação também a gente pergunta. E tudo isso é importante e tudo isso são orientações que vão refletir na saúde da criança, né? Na saúde da criança e do futuro adolescente, do futuro adulto. No primeiro ano, a gente pede para que de 1 a 6 meses sejam feitas consultas mensais. De 6 até 12 meses sejam feitas consultas a cada 2 meses. Isso no mínimo, né? Porque se tiver alguma coisa ali no meio, que normalmente tem... Isso. E de 12 a 24 meses, que é de 1 a 2 anos, a gente pede para que faça uma consulta a cada 3 meses. Depois disso, a gente pede para que faça uma consulta anual. Que essa é a mais difícil da pessoa levar. Então, normalmente, o que a gente, como pediatra, faz? Depois que a criança passa de 2 anos, aí o pai geralmente só leva quando o filho adoece. Então, quando o filho adoece e vai para o pediatra, a gente aproveita esse momento para pesar, para medir, para fazer a consulta. O acompanhamento. A consulta do acompanhamento completa. Para saber como está a vacinação. Então, a gente olha tudo e dá esse feedback para os pais. Esse período é tão importante, esse período dos 2 primeiros anos,
que a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje ela aborda muito isso, que é a defesa dos primeiros 1000 dias. 1000 dias, se você somar o período de gestação mais o primeiro e o segundo ano, dá exatamente 1000 dias. Entendi. E por que os 1000 dias são importantes? Porque tem vários estudos hoje mostrando que esses 1000 dias vão refletir em quem a criança vai ser depois, ou seja, depois dos 2 anos. E aí você pergunta para mim, em relação a que tipo de cuidado é desses primeiros 1000 dias, Bebeto? De tudo. Então, desde a alimentação da gestante, desde a alimentação da criança no primeiro e no segundo ano de vida, até a questão do cuidado. A criança que, dentro de casa, sofre algum tipo de violência, ou não precisa ser, às vezes, violência física, mas gritos, essas coisas, isso vai influenciar e vai refletir em quem ela vai ser no futuro. Na vida inteira. Na vida inteira. Então, por isso que eu costumo frisar muito para os pais. Olha, eu entendo que, às vezes, você pensa, nossa, vou investir muito agora no começo, e às vezes pode parecer que não é importante, mas é justamente o período mais importante que você tem para cuidar da criança, que vai refletir no futuro da saúde dela. E o que acontece? Se você passa desse período, não tem como você rebobinar a fita, não tem como voltar mais atrás. Bebeto, dentro desse período dos 2 anos, eu vi muita notícia e tal, na pandemia, assim, a questão de tela, e acho que é um assunto que está sendo muito abordado ultimamente. E você vê, tipo assim, eu vejo no shopping, crianças às vezes com o pescoço bem assim, com certeza vai ter um problema. Sim. E elas ficam meio que tipo hipnotizadas, assim, você fala, ignora. Isso impactou muito as crianças na pandemia? Olha, eu acho que assim, a tela eu vejo muito como um mecanismo de fuga, né? Eu não gosto, às vezes, de usar certos termos, mas tem vezes que não tem como você fugir das palavras e não acabar sendo crítico, né? Certo. Porque o que realmente a criança precisa? Precisa de interação social e precisa meter a mão. Ou seja, brincar usando as mãos para desenvolver. Isso faz parte do desenvolvimento dela. Então, assim, lá em casa, a gente costuma sentar mesmo no chão e brincar com os filhos da gente. Tipo, a gente pega um joguinho, abre e vamos lá, vamos brincar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer não sei o quê, vamos brincar de massinha. A gente pega... Porque no dia que você tiver filho, você vai entender que o danado da massinha faz uma sujeira gigantesca dentro de casa. Eu comprei uma massinha ontem pro meu cunhado. Meu cunhado pequenininho. É um mela-mela grande. Tem até uma história engraçada, que assim, eu cheguei pra minha esposa, pra Flavinha, e disse, nossa, essas massinhas de hoje são hipoalergênicas, né? Não dão mais alergia, porque no meu tempo minha mãe não deixava eu brincar, porque dava alergia. Ela... Nunca deu alergia. Sua mãe não queria era que você fizesse sujeira. Fizesse o mela-mela. É mesmo. Mas aí, pronto, a gente tem uns tapetinhos que a gente coloca em casa e pode melar. E ali à vontade. Às vezes a gente faz o quê? Fica só de fralda, os meninos, e pega tinta, vamos pintar. Que massa. Pinta, e cria muita memória bacana, né? Exatamente. Então, assim, as crianças precisam disso. E aí, às vezes, eu entendo que a rotina da gente, né, de adultos, cada dia mais parece que o tempo se torna mais e mais escasso, né? Então, a tela acaba sendo uma fuga, né? Não, quase uma babá, né? Não tenho tempo de sentar para brincar com meu filho. Então, dou a tela para ele, que aí ele fica intertido ali, entendeu? Não fica... Por que a criança às vezes fica irritada, fica chorando? Às vezes ela precisa de quê? Só disso. De sentar, de brincar, de ter uma interação, entendeu? Bebeto, e uma coisa que eu fico pensando é assim, você é adulto, você tem o cardiologista, tem o otorrino, tem o psicólogo, e aí você fala uma coisa que eu fiquei pensando, poxa, tudo é o pediatra, né? No começo. Então, assim, não vou dizer que você está aglutinando todas as especialidades em uma coisa só, mas você tem que ter um conhecimento abrangente de cada área, vamos dizer, aplicada ali à criança. Isso é muito difícil de lidar, uma coisa que realmente vai no dia a dia, no estudo.
Hoje, cada vez mais, a gente tem tido um crescimento no número das subespecialidades Sim. pediátricas, né? Então, hoje, a gente já tem um número bom, e a gente já tem algumas pessoas, principalmente aqui na cidade da gente, Ah, que bacana. subespecializadas em áreas como endocrinopediatria, cardiopediatria, gastro. E eu tenho essas conexões, eu acho que é importante. Às vezes, os pais, como você disse, né? Quando é algo simples, que eu sei que eu consigo manejar, eu mesmo manejo. Quando é algo mais complexo, que eu sei que vai precisar da opinião do colega, eu encaminho para o colega. Entendi. E aí, alguns pais, às vezes, eu falo, não, isso aqui é algo simples, é isso, isso e isso. E aí o pai fala, mas eu queria ir para o especialista. Eu disse, então vai para o especialista. Entendi. Porque eu acho até interessante que eu sei que o especialista às vezes vai falar a mesma coisa que eu, mas a mãe vai se sentir mais confortável, entendeu? A mãe e o pai vão se sentir mais confortável porque procuraram o especialista para aquilo. Então, hoje, a gente em Natal, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, não tinha como você imaginar a questão dessas subespecialidades pediátricas. Mas hoje não. Hoje em dia já é bem mais presente. Muito. A gente já está bem servido em relação a isso aí. Como você, né? Que tem a como é que Neonatologia. chama? Neonatologia. Isso, exatamente. Muito Exatamente. bacana. Vamos falar um pouco agora do Bebeto empreendedor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, cara, eu acho muito bacana porque, assim, a gente sabe, e falando agora da classe dos médicos, não sou eu que estou dizendo, vocês mesmos dizem que não tem tanto contato com essa parte de contabilidade, financeiro, até mesmo gestão, vendas, RH, marketing, a lista é grande, né? E eu vejo você um cara que é um pouco diferente nesse ponto e que gosta desses temas, desses assuntos e busca, se desafia. Quando é que surgiu essa vontade de ser um médico, um pediatra mais, vamos chamar de empresário também? Uhum. Eu acho que, assim, eu não sei se você tem essa visão, mas eu quando comecei a estudar sobre esses assuntos, aí eu me deparei com duas terminologias, empresário e empreendedor. E eu ficava pensando, né? Qual é a diferença? Será que tem alguma diferença nisso, né? E não sei se você tem essa mesma opinião que eu, mas eu vejo assim, o empresário, eu acho que ele resolve o problema dele. Por quê? Porque ele monta um negócio para gerar o lucro e ele pagar as contas dele. E o empreendedor resolve o problema dos outros. Então, quando comecei a identificar um problema dentro das clínicas que eu trabalhei, eu vi ali uma oportunidade, porque eu vi um problema que eu enfrentava e outros colegas também enfrentavam e ainda enfrentam. Então, eu resolvi, não, eu quero criar uma forma, uma maneira que facilite a vida dos colegas no trabalho, no dia a dia, numa clínica. E, baseado nisso, eu comecei a buscar informações fora da caixinha, né? Eu brinco com os colegas médicos num plantão que eu falo, a gente que é médico, a gente vive numa caixinha, que é a caixinha dos médicos. E como você só convive com o médico, conversa com o médico, você só tem aquela mesma visão de mundo de todo mundo. E aí, quando eu comecei a sair da caixinha e conversar com outras pessoas de outras áreas, eu comecei a ter a visão diferente e comecei a encontrar as soluções que eu estava buscando. E aí hoje eu criei esse projeto com o intuito justamente de facilitar a vida minha e dos outros colegas, né? Então, achei bacana essa distinção, né? Que o empreendedor ele surge da dor de alguém, né? Exatamente. De algo para resolver. E hoje, o que é que você enxerga assim que é um conhecimento que deveria ser dado? Eu vejo muito pessoal falando, eu não aprendi isso na faculdade. Sim. Eu não aprendi isso na faculdade. Essa é uma frase que eu escuto muito dos clientes médicos, dos colegas. E o que é que você acha que hoje, assim, não estou fazendo sugestão de, era para ter na grade, mas que você considera que é um assunto que seria importante que tivesse ali dentro daquele período? Vamos lá. Eu acho que assim, primeiro de tudo, a faculdade,
eu acho que até a sua faculdade também, você deve ter tido essa mesma visão. Ela cria técnicos. Entendeu? Então, assim, você sai da faculdade com um conhecimento técnico da sua área. Mas ninguém te ensina como você vai aplicar aquilo ali. Aonde você vai aplicar aquilo ali, de que maneira você vai aplicar aquilo ali. É meio que se vira, né? É um meio que se vira, entendeu? Tipo, te vira aí se você quiser. Eu entendo que a gente às vezes queria... poxa, isso era para estar, talvez na grade, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que às vezes nem todo mundo tem essa visão que a gente tem de querer sair dali e não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero... Não, algumas pessoas simplesmente é aquilo que a gente estava conversando antes. Às vezes a pessoa só quer sentar na cadeira, atender e ir para casa. Não quero ter que pensar em mais nada disso daqui. No marketing. Isso. Então, talvez a faculdade ela não ofereça isso porque eu acho que a grande maioria das pessoas que passam ali também não tem esse interesse, não buscam isso, né? Eu acho que o que mais falta dentro da faculdade é te ensinar também, por exemplo, a cobrar, a vendas, né? Acho que vendas é uma coisa que é super importante. Até porque todo mundo se vende, né? De Exatamente. Certa forma. E assim, eu tinha vários estigmas em relação a vendas, que eu quebrei depois que eu li o livro... Não sei se você já leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, lá no livro ele conta uma história que ele estava, né, num evento no Sri Lanka e aí a pessoa falou, você é um best-seller, né? Vende muitos e muitos livros. Eu sou formado em literatura, trabalho no jornal e tal. Já fiz vários livros e não consigo vender. Você tem alguma dica para me dar? Ele disse, tenho, faço um curso de vendas. E aí a pessoa ficou altamente ofendida. Como assim? Porque eu sou especialista, eu tenho doutorado nisso e naquilo e você manda eu aprender a vender... Como se fosse uma coisa assim, uma ofensa, né? E ali foi que quebrou aquele estigma na minha cabeça que eu falei, cara, vender não é uma coisa feia, né? E aí eu acho que talvez se você perguntou assim, o assunto, né, que falta, eu acho que as universidades deviam tratar isso melhor dentro do ambiente de cada curso. Todas, né? Todas, né? Todas as universidades, os cursos deveriam trabalhar isso de uma maneira melhor, né? Sobre o que você vende, tipo, como profissional, quando você sai da faculdade, né? Exato. Acho que todo mundo tem uma máxima que diz que todo mundo vende alguma coisa, nem que seja sua hora. Sim. Né? Então, mas eu vou trabalhar como um funcionário, certo? Mas você tem um momento que você se vende. Sim. Que é o momento ali da entrevista. Sim. O médico, ele tem os pacientes, é muita venda. O contador, ele tem as empresas, os clientes ali, é muita venda também. Sim. É muito importante. E, assim, hoje em dia, antigamente esse conhecimento era mais passado um colega para outro, pai para filho, digamos. Hoje em dia tem muito ensinamento nas redes sociais, né? Eu vejo que, assim, a educação informal, entenda por educação informal, quando eu falo informal, é aquela educação que não é normatizada... Que não é acadêmica. Isso, que não é acadêmica, não é normatizada pelo MEC e tal. Então, eu vejo que a educação informal hoje cresce cada dia mais e mais. Exatamente por quê? Porque vê essas deficiências. Que o pessoal fala muito de hard skills e soft skills, né? Então, a universidade ou a faculdade, ela te dá as hard skills. Mas essas soft skills você tem que ir atrás, buscar fora, né? Por exemplo, a gente fez curso de oratória. Isso era algo que a faculdade podia dar, né? Por exemplo, na minha graduação de medicina, a gente tinha uma disciplina optativa, ou seja, não era todo mundo que fazia, era um opcional, que era comunicação na medicina. E quem dava era um professor, que era um ortopedista, mas que tinha vários cursos relacionados à questão da oratória. E até hoje eu me lembro que teve uma frase que ele usou lá, que até hoje eu levo comigo essa frase, que eu achei muito importante. Um dia a gente estava conversando, aí ele falou assim, qual o último livro que você leu? Aí eu disse, sei lá, aí eu falei algum livro assim da faculdade, né? Uhum. Aí ele falou assim, meu filho, quem só medicina sabe, nem medicina sabe.
Aí eu, caramba, aquilo deu uma explosão na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, realmente, se a gente vive fechado só para a profissão da gente, só para aquilo que a gente conhece, você deixa de conhecer várias outras oportunidades, de ter uma visão de mundo muito maior, né? É interessante isso que você está falando, porque assim, a gente, quando tá fazendo gestão de uma empresa, né? Que a gente, esses dias eu fui reorganizar o organograma lá do escritório e a gente coloca setores, né? Uhum. Acho engraçado que sempre tem um novo nome bonitinho que surge, né? Mas que é essencial. Então, a gente tem lá gestão, comercial, né? Vendas comercial, financeiro, marketing, RH. Recentemente agora a gente colocou, como eu falei para você, o sucesso do cliente. São várias coisinhas assim, aí às vezes dá uma... Pô, como é que eu vou tomar de conta de tanta coisa? Né? E, na realidade, quando a pessoa estrutura aquilo que a gente estava falando, processos, né? E aí que eu queria perguntar para você, vou fazer a pergunta. Quando a gente estrutura processos para cada coisa, a gente consegue desempenhar um papel melhor. Sim. E aí, dentro dos seus atendimentos, você tem processos... Porque, assim, eu entendo que é uma área muito ampla, né? Você pega uma criança ali e você tem 1 milhão de coisas para analisar. Mas você tem meio que um passo a passo na sua cabeça para cada coisa? Sim. Eu sempre... A gente na medicina, a gente aprende sempre, assim... se você seguir uma ordem em relação à avaliação, você não vai esquecer de nada. Então, quando a gente aprende a semiologia, que é justamente essa parte da avaliação do paciente, a gente aprende que a gente faz a anamnese. Então, a anamnese, ela tem uma ordem. Ela começa com a queixa principal, tipo, por que você veio para cá? Ela tem a história da doença atual. Então, eu começo a fazer várias perguntas da história da sua doença com base na sua queixa principal. Depois, tem a história pregressa. Aí eu vou perguntar para você, você nasceu de parto normal, de parto cesárea, você tomou suas vacinas, não sei o quê. Vou perguntando coisas da sua histórico, da sua saúde, né? Depois que eu passo disso, eu pergunto sobre a sua história familiar, e aí eu vou querer saber da saúde dos seus pais, do pessoal da sua família. E por último, é que eu faço o quê? Examino você... E aí depois a gente examina. Você coleta todos os dados primeiro para depois... Isso. E aí depois que eu examino você, é que eu vou e pergunto se você tem já feito algum exame laboratorial, algum exame complementar para você me passar. E tudo isso é compilado na avaliação que a gente faz para finalizar com a hipótese diagnóstica e a conduta, que é o tratamento que eu vou prescrever, vamos dizer assim. Então, existe essa ordem sequencial. É tipo uma cadeiazinha. Isso. E aí, assim... Quando eu aprendi isso, eu resolvi fazer o quê? Eu disse, tudo que eu for fazer de trabalho tem que ter também essa ordem, tem que ter essa sequência. Então, por exemplo, eu chego no plantão, primeira coisa que eu faço, eu sento e abro o computador para ver o histórico de cada paciente. Depois disso, eu vou e examino cada paciente. Depois eu sento e vou escrever as evoluções. E aí eu imprimo e guardo. Por quê? Por que você faz assim? Porque eu nunca vou esquecer de fazer nada, entendeu? Você meio que cria um processo para tudo que você vai fazendo no seu trabalho. Exatamente. Então, na consulta é a mesma coisa. Na consulta pediátrica, eu estou desenvolvendo exatamente esse processo que, assim, a primeira consulta, quais são as perguntas importantes para eu fazer? Tais perguntas. Então, existe uma linha, um processo feito para a primeira consulta, para a segunda, para a terceira e por aí vai. É tipo uma esteirazinha, né? Exatamente. Entendi. Tem uma coisa que eu sempre admirei em vocês, a classe médica, que é assim, vocês dão muita intensidade. É obrigatório, digamos assim, mas vocês dão muita intensidade. Como assim? Vamos pegar a quantidade de horas. Quantidade de horas que vocês se dedicam do momento que entra... Aliás, antes de entrar na faculdade... durante a parte de estudar para a residência, durante a residência, se vocês pegarem essa quantidade de horas que vocês se dedicam, sei lá, isso dura quantos anos, se a gente pegar assim, uma estimativa, tudo isso que eu disse? Pelo menos uns 8 anos. No mínimo, né? No mínimo 8, normalmente 10, 11, 12.
Imagina, eu fico imaginando um empreendedor, ele usando essa quantidade de horas, se dedicando, na verdade, qualquer profissional. Se ele se dedica desde o início da vida, digamos assim, profissional, como vocês, a chance de sucesso é muito maior, né? Só aproveitando o seu gancho do seu comentário, é que assim, eu acho que a característica mais importante para um bom médico, um bom profissional da área de saúde, é compromisso. E essa questão que você fala assim da intensidade, ela está muito relacionada a isso, né? A gente tem um compromisso que a gente faz, né? Quando a gente recebe um paciente no consultório ou no hospital, enfim, e assumir aquele compromisso, entendeu? Então, eu tive um chefe meu que foi um dos melhores chefes que eu tive de residência médica, o Dr. Sérgio Daré. E uma vez eu estava no plantão e eu agoniado, porque o plantão e não sei o quê. Aí o Dr. Sérgio, Roberto, por favor, pare. Faz o plantão. Se acalma, faz o plantão. Vai ter que fazer mesmo. Faz o plantão e pronto, acabou. Ou seja, tira as outras coisas da cabeça. Foca no que tá ali. E quando terminar o seu horário, aí tudo bem. Aí você volta a cabeça a pensar nas outras coisas. Nas suas coisas. Então aquilo para mim se traduziu muito nessa palavra. Compromisso, né? E ele tinha uma brincadeira que ele fazia muito com a gente, que ele falava para os residentes, se você quer ser um bom médico, um bom residente, você tem que tomar muito chá. Aí ele, conhecimento, habilidade e atitude. É legal. Entendeu? Então, essa tríade aí é essencial para quem quer ser. Então, essa intensidade, eu acho que acaba que a gente que vivencia... Se você quer ser bom, se você quer ser diferenciado, não tem como você não dar tudo de si e ter esse comprometimento, esse compromisso. Dá essa intensidade. Dá essa intensidade. Que se torna um compromisso. Isso. Bacana. Bebeto, pra gente ir finalizando aqui o nosso episódio, eu vou fazer um bate-bola com você. Certo. São perguntas que você não tem o direito de justificar. Certo. Só vai responder uma opção ou outra. Tá. E aí, no final, você vai... Vamos lá, vamos para as perguntas. Tá certo, vai lá. Bebeto, para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas. Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Um outro negócio. Cara... Eu sempre fui muito fã de super-heróis. E eu sempre me imaginei tendo as minhas histórias em quadrinhos dos meus próprios super-heróis. Pode me parecer louco, mas eu sempre imaginei que um dia eu ia ser o Stan Lee, o próximo Stan Lee. Que massa! Quem sabe um projeto aí de aposentadoria. Pode ser. Numa cabana no lago, fazendo ali os quadrinhos bem tranquilo, bem diferente. Pode ser. Bebeto, você considera que você paga muitos impostos? Sem dúvida. Deixa um pitch de venda aqui para a galera do Meu Primeiro Doutor. Gente, a proposta do Meu Primeiro Doutor, eu costumo dizer que o nosso princípio maior é a nossa missão, que é a de que não cuidamos apenas da saúde de crianças. Nós cuidamos do futuro de todos. Por que isso? Porque cada criança que a gente está cuidando, dando uma atenção a ela adequada, ela pode vir a ser o próximo prefeito, o próximo governador, o próximo presidente, o próximo dono de uma empresa. Então, eu identifico muito a minha profissão não como cuidar apenas meramente da saúde das crianças, mas cuidar do futuro de todos nós como sociedade. E se você tem filhos ou pretende ter filhos, saiba que na nossa clínica nós sempre vamos ter a intenção de ter um cuidado como um todo da criança, não apenas voltado apenas para a saúde, mas a gente vai também estar sempre focado em orientar os pais a como cuidar melhor dos filhos dentro de casa, como criar melhor os filhos. Isso também é algo que é do meu interesse e que eu pretendo também passar para os pais. Bebeto,
Show de bola. Muito obrigado por ter vindo. Ah, meu amigo, obrigado a você pelo convite. Foi muito bom. Um bate-papo que eu tô pensando aqui e sempre falo alguma mensagem pra Letícia, sabe? Certo. Pra ver se ela tá vendo, né, os episódios. Certo. Vamos organizar o nosso menino. Show de bola. Show.